Bem, nesse vídeo de hoje, nós vamos voltar ao caso do tio França para analisar as imagens que o Fantástico revelou nesse domingo. Eu sei que muita gente aqui não assiste o Fantástico, aliás, não assiste nem jornalismo da Globo, né? Eu confesso que eu também não tenho assistido ultimamente, não. E eu lamento, sabe? Eu lamento porque a Globo tem uma história com o Brasil construída ao longo dos anos. Então, passou por ali gerações de talentos no jornalismo, né, que realmente fizeram uma contribuição muito grande. Mas, ultimamente, essa geração que está tocando essa emissora, sabe, está desmerecendo a história desse empreendimento, desse complexo que foi criado pelo Roberto Marinho. Está quase um pasquim de segunda categoria. Mas, bem, um membro da CCI me enviou as imagens, né, do Fantástico e falou para mim: João, analisa esse vídeo aí. Porque ainda tem muita gente que achando que o rapaz foi, né, alvejado ali pelos seguranças do STF. A gente sustenta que não. A CCI aqui tem uma minoria dentro da CCI que é muito pequena, que ainda tem dúvida, mas a maioria da CCI, dos membros da CCI, já entenderam que realmente ele é vítima, né? Ele se vitimou. Bem, então vamos analisar as imagens. Dá mais ou menos 11 minutos e 50 segundos. E a Globo foi bem generosa porque ela não colocou nem marca d'água, sabe? Nem tarja, nem nada. A única referência que você vai ter da Globo é no enunciado, a hora que ela vai falar o Fantástico e pai e tal, e pronto, daí para frente. Ou seja, ela disponibilizou o material de forma crua, né? Sem colocar essas coisas que a gente coloca aqui, ó, né? Você vai na CNN, você vai em outras emissoras, o SBT, aí tem a marca d'água aqui, tem a coisa, cultura, Bandeirantes. Não, eles foram generosos em disponibilizar as imagens cruas, né? Quer dizer, puras, sem nada. E aí ela abre a oportunidade de cada, né, veículo de imprensa poder usar esse material, né, como fonte de pesquisa, fonte de informação. Então vamos lá. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia um conterrâneo de São João del Rei, muito conhecido por vocês. Então vamos analisar as imagens? Vamos começar, e aí, se der, eu vou dando umas paradas e nós vamos ver, entendeu? Será que a cobertura da Globo foi honesta? Será que ela fez uma cobertura isenta? Será que ela exagerou em algum ponto? Vamos ver, tá certo? E aí a gente pondera, eu pondero de cá, vocês ponderam daí, tá certo? A gente vai trocar figurinhas e aí o bate-papo aí vai fermentar, porque o importante é o que vocês colocam nos comentários, tá certo? Por isso que a CCI é importante, não é só o que eu falo aqui. 50% da CCI é o que rola nos comentários, porque são membros ativos que fazem comentários, tá certo? Então vamos lá. Domingo, 17 de novembro. O Fantástico começa com imagens exclusivas do atentado à bomba que parou Brasília. Um novo ângulo mostra o risco que pessoas inocentes correram na noite da última quarta-feira. Bem, ela fala, né, que as pessoas correram um risco. Sim, é possível que as pessoas tenham corrido um risco, porque a forma com que o rojão explodiu, né, o fogo de artifício explodiu, né, ele disseminou embaixo, né, e estava molhado, então, quer dizer, ele podia correr para qualquer lado, né? Poderia ser que essas luzes aí, né, de pólvora, chegasse alguma pessoa e pudesse causar um dano nela, né? Então, ela está sendo honesta quando existe a possibilidade de risco, não de morte, mas um risco, né, de machucar alguém.
Porque ele foi se você repetir aqui as imagens, ó, você vai ver que o rojão não foi colocar, ele não jogou o rojão em direção às pessoas. Quer ver? Ó, vamos ver. Um novo ângulo mostra o risco que pessoas inocentes correram na noite da última quarta-feira. Né? Essa imagem inédita de uma câmera de alta definição do Supremo Tribunal Federal mostra como a segunda bomba jogada por Francisco Vanderlei Luiz quase atingiu quem estava saindo do prédio depois do fim da sessão, e a correria de servidores e seguranças. O sistema de monitoramento e segurança do Supremo, instalado depois do 8 de janeiro, tem mais de 400 câmeras, capazes de identificar imediatamente qualquer ameaça. Alarme recebido. Quando o autor do atentado se aproximou do prédio, o sistema deu um alerta. Ele cruzou ali, um dia chuvoso, parou em frente ao lugar. Veio o pop-up na tela, vermelha, alerta de intrusão. O tipo de vestimenta, a forma como se portava, como se locomovia. E naquele horário ali em frente, se agachando, voltando. Essas imagens inéditas mostram com mais nitidez quando Francisco passa por trás do ponto de ônibus onde estava a Laiana Rocha, que tinha saído mais tarde do trabalho por causa da chuva. Ele passa e meio que dá um joinha assim para todo mundo. Acho que hoje, eu parando para analisar, é como se ele estivesse falando assim: olha o que vai acontecer. Do ponto de ônibus, Laiana começa a gravar a ação do homem na praça. Gente, olha o perigo, estão soltando bomba aqui no STF. Ai, gente, que medo. Olha lá, o de verde, ele passou do nosso lado. Foi, ele passou aqui do nosso lado. Nossos repórteres localizaram o casal que estava descendo a rampa do Supremo na hora do ataque. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a fala desse casal, certo? A fala desse casal é muito significativa, porque ela te dá uma dimensão exata se ele era uma ameaça para as pessoas ou se ele era uma ameaça só para ele. Presta bem atenção na hora que esse casal for fazer o depoimento. Patrícia e Beto Pita contaram que foi tudo muito rápido. Quando ele estava gesticulando muito e gritando, não dava para discernir o que ele falava. Não dava para a gente assimilar, né? Mas a gente via que ele falava muito. O segurança foi para o lado dele e aí ele gritou alguma coisa e foi afastando, né? E o segurança também afastou dele. Em depoimento à Polícia Federal, o segurança disse que, ao ser abordado, o homem ameaçou explodir uma bomba caso alguém se aproximasse e começou a lançar os artefatos contra o Supremo. E logo a gente viu ele riscando algo, né? E jogou pro lado da estátua e explodiu. Foi uma explosão até considerável. A minha esposa viu explodindo, ela já apavorou e falou assim: amor, vamos correr. Foi o momento mais tenso para eles. E aí ele virou para nós. Acendeu outra bomba. Aí quando ele acendeu outra bomba, olhando para nós, aí eu apavorei. E aí ele se deitou. Ele deitou, colocou do lado dele o explosivo. E aí foi que a gente ouviu só o barulho, porque eu me lembro assim, chegando perto do carro, eu me agachei para me proteger da bomba, de algo que poderia ali me atingir. E a gente vê aquele corpo ali no chão e é uma sensação de impotência, de não poder ter feito nada. Desculpa. As câmeras do Supremo registraram com precisão. Bem, então vamos comentar sobre o depoimento do casal. O casal foi a pessoa que mais chegou perto, né, dos cidadãos ali, sem contar o segurança, do tio França. E a impressão que eles mostraram foi confusão, certo? Eles não, em nenhum momento, né, eles disseram que o tio França estava ameaçando alguém, né? Que ele riscou um fogo e jogou um artefato ao lugar qualquer, assim, né? E isso deixou eles assustados, porque foi um fogo de artifício, aquilo deixou eles confusos, né? E depois
ela viu que ele riscou outro, agachou e colocou, né, do lado do seu crânio, assim, ó, do seu rosto, ficou deitado no chão e ela narrando com aquele sentimento, sabe, de empatia, certo? Ela não estava assim, aterrorizada e com medo mais. Ela estava com vontade de ajudar o tio França. Você está entendendo? Então, isso demonstra que a leitura que a gente tem que fazer desse exato momento, né, é que esse casal identificou o tio França não como uma ameaça, como uma vítima dele mesmo, né, como se ele quisesse realmente produzir aquele efeito. Vou repetir aqui a fala da mulher, porque é a testemunha ocular que estava mais perto do casal e de forma isenta, porque ela era uma pessoa civil, não é militar, não tinha uma ligação, né, nem com o governo, nem com ninguém. Vamos repetir a fala dela e preste bem atenção. Poderia ali me atingir. E a gente vê aquele corpo ali no chão e é uma sensação de impotência, de não poder ter feito nada. Desculpa. As câmeras do Supremo registraram com precisão detalhes da cena do crime. O primeiro artefato que Francisco atirou contra o prédio e que não explodiu, talvez por causa da chuva. O chapéu que o criminoso usava. E um detalhe revelador. Perto do corpo ficou um pequeno extintor de incêndio que, segundo os investigadores, estava cheio de gasolina. Tinha um extintor com ele e esse extintor tinha gasolina. Ele jogou uma espécie de pano na frente da estátua. Muito possivelmente ele tentaria incendiar a estátua, também atentando contra ali o judiciário, né, brasileiro. Bem, aí é uma questão de interpretação, viu, gente? A gente sabe que a gente tem ali um se colocando na condição de agressor e querendo se passar por vítima. E o outro que se colocou na condição de vítima e está sendo acusado pelo outro de agressor. Então é preciso, assim, muita análise, entendeu? Um olhar bem profundo para entender a fala. Bem, eles disseram que naquele extintor tinha gasolina. E aí eu falo, cadê a prova que tinha gasolina? Eu não sei se tinha gasolina. Será que ele levou um extintor de verdade? E eu não vi ele com um extintor quando ele estava passando, né, ali perto do ponto de ônibus, né? Então, se for um extintor, é um extintor pequeno. E aí disse que jogou um pano na estátua. Esse pano poderia estar molhado realmente, né, dizer que foi um pano, né, poderia estar encharcado com algo, né, que possa pegar fogo. E talvez ele tivesse o interesse, né, de fazer isso lá. Com a chegada de um segurança, ele se afastou. Então ficou a estátua, o pano, e ele se afastou do segurança. Ou seja, eu não quero nada com você. Ele não foi para cima do segurança. Presta atenção. Ele podia ter agredido o segurança, ele podia ter ameaçado o segurança. Né? Assim, olha, eu vou jogar no você, vou jogar uma bomba no você, tem uma arma aqui. Então, tanto que o segurança não alvejou ele, né? E o segurança se afastou também. Então, ele se afastou do segurança, ou seja, ele está na defensiva, ele não está na ofensiva. Então, quem trabalha na linha de segurança sabe, né, quando o alvo, né, o objeto, né, a pessoa que está no alvo, está na defensiva ou quando está na ofensiva. Então, ele se afastou, então ele não quer nada com segurança. Eu não quero nada com você. Então, peraí, vamos entender o que você quer. Entendeu? Aí dizer que tem gasolina lá dentro, quando a gente faz uma acusação dessa, é preciso mostrar, tá certo? Porque isso tem muita importância. Ora, se ele tinha uma gasolina ali, ele queria pôr fogo em alguma coisa, tá certo? Então mostra que tem gasolina, porque é uma acusação séria. Só acusar, nesse momento, não. Os laudos têm que ser transparentes.
Até porque a sociedade está acompanhando com muita atenção esse detalhe. Então vamos continuar assistindo. O corpo ficou toda a noite na Praça dos Três Poderes. Um robô do Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado para se aproximar primeiro. As câmeras do robô indicaram ali que ainda havia a presença de um circuito, de um display com um timer e de um cinto, que a gente foi identificando aos poucos. O robô utilizou a garra dele, foi lá, retirou o timer, né? A gente aparentava ser um timer. Quando retirou aquele timer lá... Bem, a gente retirou um timer, aparentava ser um timer, ou seja, quando for fazer uma declaração dessa para a opinião pública, que é um caso de repercussão nacional, de grande interesse público, né? Se estava no corpo do tio França, tinha que ser mostrado. São detalhes que tem que ser público, porque o caso é público. Então, fica a suspeita, né, entendeu? Por parte dos oficiais que estão cuidando disso, de não trazer essa transparência na informação. Ah, não tem imagens. Entendeu? Porque vamos continuar vendo. A gente viu que ele não estava conectado, separamos do corpo e aí a gente foi trabalhar no cinto que estava preso ao corpo. Ele está com a bomba na linha da cintura. No cinto a gente encontrou um dispositivo explosivo. E não era apenas na Praça dos Três Poderes. Logo, os policiais foram descobrindo outras bombas que Francisco Vanderlei tinha deixado para trás. A gente trabalhou incansavelmente, debaixo de chuva, foram 17... Presta atenção. O que você viu ali foi uma explosão com os militares escondidos atrás de um carro. Vamos repetir essa cena para a gente entender o que foi isso. Certo? Olha lá, vamos lá. Outras bombas que Francisco Vanderlei tinha deixado para trás. Bem, o que você viu aí? Você viu uma bomba sendo acionada não pelo tio França, pelo militar. Tá certo? E o que seria isso? Essa bomba, vamos colocar aqui, ó, eu vou congelar na hora para você ver o que é bomba, o que eles acionaram. E não era apenas na Praça dos Três Poderes. Logo, os policiais foram descobrindo outras bombas que Francisco Vanderlei tinha deixado para trás. Ó, tá vendo? Essa bomba que ele diz estava dentro do carro. Então, o militar acionou uma bomba dentro do carro do tio França. Você está vendo ali um capô de um carro aberto? Possivelmente é o carro do tio França. Esse porta-mala, ele não ficou todo aberto. Ele ficou danificado, né? A gente tem uma imagem dessa. Se eu pudesse, eu mostrava para vocês agora. Mas nós estamos analisando só as imagens do Fantástico, tá certo? Então você percebe que a bomba foi acionada não pelo tio França, mas sim, olha lá, ó, aqui, ó, esse porta-mala está aberto, tá certo? Mas não foi o tio França que abriu. Quando o fogo de artifício foi acionado, o carro estava fechado. Logo, os policiais foram descobrindo outras bombas que Francisco Vanderlei tinha deixado para trás. A gente trabalhou incansavelmente, debaixo de chuva, foram 17 horas de operação, desde quando a gente começou a desativar a primeira ameaça até a última ameaça no dia seguinte. A PM localizou a kitnet que Francisco alugava em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros da esplanada. E a Polícia Federal mandou para lá uma equipe do Grupo de Bombas e Explosivos. Agora é muito importante que a gente vai ver, tá certo? Vamos ver se existe muita transparência nessa informação. Porque aí eles estão indo na casa que o tio França tinha alugado na Ceilândia, lá em Brasília, onde ele preparou todo, né, o plano dele. Vamos conhecer. Essas imagens exclusivas de dentro da kitnet mostram tudo bem arrumado, mas alguns pequenos detalhes despertaram um forte alerta nos investigadores. Esse robô foi usado por precaução. Ao chegar à casa de Francisco Vanderlei Luiz, a polícia percebeu em alguns lugares pequenas etiquetas onde estava escrito "Cuidado". Além disso, um cachorro treinado deu o sinal de que outras bombas poderiam estar escondidas. Tá.
Então, o que a gente tem, né, é que tinham etiquetas. Ó, cuidado. Mas você viu que a casa do tio França estava intacta. Ela foi aberta, as pessoas, eles conseguiram filmar a casa, entendeu, por dentro, e nada aconteceu. Nada explodiu. Entendeu? Vamos supor, ele vai abrir a casa, na hora que ele abrir a casa, aciona um dispositivo e a casa explode. Não. A casa abriu e eles conseguiram, né, ter acesso, né, ao que estava dentro da casa. Antes de qualquer coisa explodir, porque você viu que estava tudo limpinho. Estava tudo no lugar. Então, quem explodiu o que estava lá dentro foi a polícia que foi lá. A polícia investigativa, né? Vamos ver. Foi um evento sem precedentes, né, no nosso grupo, porque geralmente a gente acessa ambientes perigosos, mas a gente nunca encontrou nada armadilhado, nenhuma bomba esperando, né, o nosso operador. No dia seguinte ao atentado, o diretor-geral da Polícia Federal falou sobre essa emboscada. O uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Bem, nós queremos entender, né, se tivesse entrado. Nós temos a imagem do local, né, inteiro. Vamos repetir aqui a imagem. Quer dizer, que eles entraram antes da explosão. Vamos ver O federal aqui. mandou para lá uma equipe do grupo de bombas e explosivos. Essas imagens exclusivas de dentro da kitnet mostram tudo bem arrumado, mas alguns pequenos detalhes despertaram um forte alerta nos investigadores. Esse robô foi usado por precaução. Então nós temos essa informação, né? As imagens nos diz que não explodiu nada quando eles chegaram lá, tá certo? Ou seja, aí vem um robô, né? O robô vai fazer o quê? Se eles entraram antes e não viram nada, antes da explosão, agora vai entrar o robô. Presta atenção. Chegar à casa de Francisco Vanderlei Luiz, a polícia percebeu em alguns lugares pequenas etiquetas onde estava escrito cuidado. Além disso, um cachorro treinado deu o sinal de que outras bombas poderiam estar escondidas. Foi um evento sem precedentes, né, no nosso grupo, porque geralmente a gente acessa ambientes perigosos, mas a gente nunca encontrou nada armadilhado, nenhuma bomba esperando, né, o nosso operador. No dia seguinte ao atentado, o diretor-geral da Polícia Federal falou sobre essa emboscada. O uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Estamos falando aqui de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. Bem, a ideia dele, do diretor-geral da Polícia Federal, dizer que estamos falando aqui de armadilha para tentar matar policiais. Ou seja, o diretor da Polícia, quando ele faz essa afirmação, ele coloca o tio França como agressor, entendeu? Uma ameaça, né? Alguém que preparou algo para matar quem entrasse lá, tá certo? Porque o tio França deixou umas mensagens falando, cuidado ao abrir gavetas, mas falou isso, né, na casa do José Sarney, né? José Sarney, o Geraldo Alckmin, o Bonner e parece que, não sei, rapaz, eu acho que é o Michel Temer, eu tenho que olhar, tá certo? Então ele colocou 4 autoridades políticas, né, e antigas como, assim, ó, vocês aí tomem cuidado. Foi um 7-1 que ele deu, né? Só que ninguém caiu nessa conversa do tio França, né? Mas aí o pessoal falou, ó, vamos para a casa dele lá, e como ele deu essa dica na casa dessas autoridades, né, vamos que isso esteja na casa dele. E realmente tinha umas etiquetinhas lá. Mas pode ser também, né, um blefe do tio França. Vamos ver. A gente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Estamos falando aqui de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. O momento da explosão não foi filmado pelo robô.
Você está pensando o que eu estou pensando, não tá? O momento da explosão não foi filmado pelo robô. Ou seja, não teve transparência. Essa explosão tem que estar mal explicada. Tá certo? Porque o robô tem câmera. E o robô estava... É o que eles disseram que estava agindo. Então é muito importante a gente ficar atento, entendeu? Como a coisa está sendo apresentada ao público. Porque a Comissão Cidadã de Inquérito, ela é investigativa. A gente está aqui, eu e muitos membros que acompanham a CCI, são várias cabeças pensando. Entendeu? E a gente quer entender, na essência, a informação que as autoridades estão passando. Então, essa informação, olha, se tem câmera, né? Se o robô tem câmera, para que ele tem câmera? Para registrar a ação. O que era mais importante ele registrar? A bomba. Tá certo? Olha, essa é a bomba. Ele vai explodir a bomba. Atenção, público brasileiro. Atenção, população brasileira. Atenção, audiência brasileira. Olhem o que o robô encontrou. Uma bomba. Olha aqui a bomba. Nós vamos explodir a bomba. Vocês vão ver a explosão da bomba. Ele tinha câmera. Mas isso não aconteceu. Continue vendo. A gente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Estamos falando aqui de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. O momento da explosão não foi filmado pelo robô, mas a Polícia Militar do DF fez uma demonstração de uma explosão controlada com menor potencial lesivo. Bem, entendeu? Ou seja, eles fizeram a demonstração em outro evento e criaram essa associação. Então, a sociedade brasileira já tem uma desconfiança tão grande das instituições, e principalmente hoje o que está em xeque, né, é a ação que a Polícia Federal tem feito de forma arbitrária, né, perseguindo alguns jornalistas brasileiros, parlamentares, né? Então, era importante que essa informação fosse bem clara para a população, né? Então, eles fizeram uma demonstração, mas não filmou o que estava lá dentro. Então, você não tem as imagens. Aí você pode trabalhar, olha, pode ser narrativa, pode não ser, entendeu? E de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. O momento da explosão não foi filmado pelo robô, mas a Polícia Militar do DF fez uma demonstração de uma explosão controlada com menor potencial lesivo. Depois da explosão... Bem, aquilo que você viu foi a explosão, né, feita com a ação do robô, filmada pelo robô, mas não na casa do tio França. Você está entendendo? A sutileza da informação. Por isso que as pessoas não gostam da Globo. Entendeu? Vamos lá. O robô da PF ficou um pouco afetado, mas resistiu. Ontem o vimos funcionando bem nessa demonstração. O equipamento, operado pelo mesmo policial, Vinícius Salles, conseguiu pegar um artefato falso e colocá-lo em posição para ser neutralizado. Essa é a kitnet que Francisco... Presta bem atenção. Você viu o que explodiu ali? E que não teve nenhuma assim... Bah! Foi uma bomba de festa junina. E ele diz que é equivalente ao que o tio França estava usando. Vamos ver a informação. O vimos funcionando bem nessa demonstração. O equipamento, operado pelo mesmo policial, Vinícius Salles, conseguiu pegar um artefato falso e colocá-lo em posição para ser neutralizado. Essa é a kitnet que Francisco Vanderlei Luiz alugou aqui em Ceilândia. Falso, né?
Ou seja, por que não pôs no verdadeiro? Para a gente saber o impacto. Então fica tudo assim, né? Uma informação muito superficial para uma coisa tão séria que tem mobilizado a opinião pública no Brasil inteiro, inclusive parte do mundo, né? Agora vamos ver eles entrando na casa. Os móveis e as coisas dele já foram retiradas. Agora presta bem atenção. Tinha uma etiqueta debaixo da pia, falando cuidado, tá certo? Agora você vai olhar a pia sem a porta e você vai ver se tem alguma coisa estragada na parte da pia. Vamos ver. Presta atenção. Essa é a kitnet que Francisco Vanderlei Luiz... Olha ali. Ali saiu as portas da pia. Tá certo? E em cima da pia parece que tem um azulejo quebrado. Mas não se sabe o que tinha lá dentro. E a gente não viu essa explosão. Então você não sabe o que aconteceu ali. Entendeu? E essa informação o Fantástico não está passando para a gente. Eles estão trazendo uma narração, uma narrativa, sem a imagem do que aconteceu. Alugou aqui em Ceilândia. Os móveis e as coisas dele já foram retiradas, mas ainda é possível ver as marcas das explosões e sentir o cheiro de pólvora. Foi debaixo dessa pia que ele fez uma armadilha para os policiais. Aqui, mais uma bomba que ele deixou. E no banheiro, ainda é possível ver a mensagem que ele escreveu no espelho e na tampa do vaso, uma etiqueta escrito cuidado. Entendeu? Pelo volume, né, da fumaça na parede, você percebe que, né, daria para o robô filmar. Por que não filmou isso? Então é complicado a gente ficar, né, trabalhando com informação sem ter uma clareza do que está sendo apresentado. Vamos continuar vendo. A dona do imóvel topou conversar com a gente, mas nos pediu para não ser identificada porque está assustada. Ela conta que alugou a primeira vez a kitnet para ele em 2022, quando o homem falou que trabalhava com energia. Este ano pagou o aluguel desde fevereiro, mas só apareceu no final de julho. Todo mês ele depositava, sem estar aqui. Todo mês. Eu achava estranho, porque como é que a pessoa paga um aluguel sem estar morando? E aí ele veio um dia sem avisar? Ele chegou sem avisar. Do nada ele chegou sem avisar. E disse que desde quarta não consegue dormir direito. Me dá muita tristeza de ver tudo destruído. Se a polícia tivesse achado, qualquer um da gente tinha que morrer, porque a gente ia entrar na casa, né? Quem ia saber que tinha uma bomba na casa? A vizinha de porta afirma que chegou a ver no carro dele a caixa dos fogos de artifício e que nos últimos dias ouviu barulhos estranhos à noite. Uma coisa furando assim devagarinho, tipo assim, pra ninguém ouvir. Daqui a pouco eu ouvi fita, não tem fita, essas fitas crepe que fecha caixa de papelão? Eu ouvi aquele barulho, tipo enrolando alguma coisa. Depois disso tudo que a gente viu ali, aí que foi cair a ficha, né? O barulho, enrolando a fita, pode ter sido, né? Enrolando as bombas. Todas as informações desse crime agora estão sendo reunidas pelos investigadores numa espécie de quebra-cabeça. A Polícia Rodoviária Federal descobriu que ele saiu de Santa Catarina no dia 27 de julho, de carro, e chegou a Brasília no dia 29. Ele foi flagrado em 2 pontos de pedágio no caminho. O celular de Francisco está sendo periciado. As informações poderão ajudar a revelar se o autor do atentado agiu sozinho ou teve a ajuda de alguém. Essa é a prioridade dos investigadores. O laudo cadavérico... Bem, antes de chegar no laudo, você viu que a questão do celular, entendeu? A prioridade da polícia é saber se ele agiu sozinho, né, ou se tinha mais pessoas. Porque é uma diferença muito grande. Se ele agiu sozinho, se tinha mais pessoas, então tinha uma formação de quadrilha, entendeu? E aí pode envolver outra pessoa. Por isso que eu fiquei chateado quando eles foram entrevistar a ex-companheira dele, entendeu? E filmaram ela dando um depoimento e tornaram isso público, e ela não estava sendo acompanhada de nenhum
né, advogado, né, nenhum defensor público. Quer dizer, uma pessoa simples, sem instrução, né, que não tem noção dos seus direitos, estava sendo questionada por uma coisa de caráter de segurança nacional, que estava tendo repercussão nacional, né? E deixa a mulher numa situação exposta daquele jeito. Ela confusa, entendeu? E quase que complica a mulher. A sorte é que deve ter pessoas de bom senso para poder analisar isso aí, entendeu? Porque dificilmente, né, se ela falou que sabia, então se ela sabia, pronto, formação de quadrilha, é cúmplice, entendeu? Ela falou que ele falou que queria matar o Alexandre, complica a vida dela. Então, eu acho muito sério, entendeu? Quando aborda uma pessoa simples, entendeu? E faz pergunta para ela, porque a primeira coisa que você aborda uma pessoa, se ela está em uma condição de suspeita, de vulnerabilidade, olha, você está sendo, né, questionada por envolvimento do seu marido, do seu ex-marido, num episódio grave, né? E o que você disser poderá ser usado contra você. Você tem direito a um advogado, você pode ficar calada, entendeu? Tinha que ter dado esses direitos para ela, porque ela estava ali numa condição de suspeita, entendeu? Porque era uma ex-companheira, vizinha dele ali. Então, chega lá, interrogar a mulher sozinha, sem advogado, né? Sem um promotor, né? Sem um defensor público, sabe, quebrar o direito dessa senhora, tá certo? Então, agora vamos para a parte, né, do laudo, né, sobre o que ocasionou, né, a morte do tio França. Ajuda de alguém. Essa é a prioridade dos investigadores. O laudo cadavérico mostra a extensão do... Nós estamos vendo aí, isso aí é uma radiografia, provavelmente, da cabeça dele, né? E aí você tem a parte do crânio, porque ele fez questão de colocar a bomba perto da cabeça. Ele deitou, ele estava lúcido, tá certo? As pessoas falam que ele levou tiro, aquela coisa toda. Não, eu percebo que ele ajoelhou, ele estava com os joelhos firmes quando ele ajoelhou, entendeu? Ele sabia, ele ainda estava bem consciente e bem, assim, seguro, ele sabia o risco que ele estava fazendo, ele sabia que estava no momento crucial, era a decisão dele, era o momento final, né? Então, ele estava bem seguro do que ele estava fazendo. Vamos ver? O ferimento na cabeça de Francisco Vanderlei Luiz, provocado pela explosão da bomba que ele segurou. Aquilo não era um rojão, aquilo era uma bomba que dentro da bomba tinha o material que é o mesmo utilizado para fazer o rojão. Por isso a gente vê aquelas explosões luminosas, né, com efeito pirotécnico. Ele morreu por conta de uma bomba. A gente consegue perceber uma queimadura na face aqui e houve um dano muito grande à cabeça dele que levou à morte, né? Ele morreu de traumatismo crânioencefálico decorrente de explosão. Com a perícia a gente consegue conectar as coisas. A gente consegue saber que a kitnet foi utilizada para fabricar os artefatos. A gente sabe que um trailer que estava do lado do carro era também utilizado como uma base temporária para ele. A gente consegue saber a intenção que muito provavelmente havia de atentar contra o STF, porque os fogos de artifício... Bem, vamos falar do trailer. O trailer parecia que era uma base, né? E como é que um trailer fica lá sendo de base e nunca foi revistado, né? Ficar ali perto do STF, um trailer. Não é complicado essa informação, né? Que tinha explosivo dentro do trailer. É complicado isso, né? Não é possível que ia ficar um trailer lá há muito tempo num lugar daquele, entendeu? Então, e a gente não vê o trailer por dentro, não mostrou o que tem no trailer, ainda não mostrou bomba dentro do trailer, então ficou um negócio assim, meio... Esse trailer está mal contado, tá certo? Até então, eu não estou entendendo essa do trailer, não. Isso estavam direcionados para o STF.
Francisco Vanderlei trabalhava como chaveiro em Rio do Sul, uma cidade de 76 mil habitantes em Santa Catarina. Em 2020, ele se candidatou a vereador pelo PL, mas não foi eleito. Daiane Dias, ex-mulher de Vanderlei, disse que ele planejava matar ministros do STF. Tá vendo? Olha, aí eu acho que a Globo não foi honesta, sabe? Porque a forma como que a mulher fez esse depoimento, você tem que olhar no vídeo que a gente fez anterior sobre isso, entendeu? A forma que ela foi abordada. E parece que não foi jornalista, não, parece que foi mesmo, né, a Polícia Federal, né, um policial que estava fazendo essa abordagem, filmando, e a mulher sem advogado, sem defensoria pública, entendeu? Sozinha, certo? E eles induzindo, ela desenvolveu um raciocínio, né? E eles colocam a mulher como cúmplice. Isso é complicado. Num Brasil que existe tantas injustiças, né? Essas pessoas simples, que merecem tanto, né, um apoio jurídico, e sendo exposta dessa forma, que eu acho que é leviano. Essa é a opinião nossa aqui, pelo menos minha, né, como presidente da CCI. E outra coisa, né, foi candidato a vereador do PL em 2020. Tudo bem. A Globo não mentiu. Foi. Foi tendenciosa porque 2020 o Bolsonaro não era filiado ao PL. Mas isso era uma informação dispensável para a Globo. Entendeu? Quis associar ele a bolsonarista. Ele foi candidato, né, em 2020 pelo PL. Mas não fala, né? Então isso aí a Globo não tem obrigação de falar. Ela mentiu? Não. É verdade. Tá certo? É tendencioso? Não sei. Aí fica para cada um, entendeu? Isso tem muito no jornalismo, né? Você faz, né, o enquadramento daquilo que você quer mostrar. O que está por fora fica para a interpretação de outros especialistas. Ela quer mostrar isso. Ela quer mostrar que ele tem um perfil, né, que possa estar associado aos bolsonaristas. Então, tudo bem. Até onde ela foi, ela não falou mentira. Só que ela não acrescentou nada porque não é interesse dela. Entendeu? Para ela é interessante que ele fique associado ao bolsonarismo. Que ele nem esteve no 8 de janeiro, né? Nessa época ele estava lá na terra dele, inclusive foi o depoimento da ex-companheira dele, que deu esse depoimento, nessa época do negócio lá do 8 de janeiro, ele estava aqui. Então vamos ver. E citou especificamente o ministro Alexandre de Moraes. No STF, a avaliação é de que Francisco pretendia mesmo matar alguém, mas que o sistema de proteção do tribunal funcionou bem. Bem, aí ele disse que no STF o entendimento era que ele queria matar alguém. Tudo bem. Mentiu? Não. Quem é o alguém? Alguém é ele. Ele quis se matar. Entendeu? Então, é uma forma assim meio melindrosa de passar a informação. Fala, não estou me comprometendo porque não estou mentindo. Entendeu? Porque eu tenho como provar que ele queria matar alguém. Olha, o tio França é alguém. E o tio França quis, né, fazer esse martírio dele. Tá certo? Então vamos continuar. Tá acabando, viu? Se a gente quiser criar uma barreira virtual em volta do Supremo Tribunal Federal, a gente cria essa barreira virtual de perímetro. Qualquer pessoa que atravesse naquela linha azul, ela vai ser identificada, pula um alerta aqui no nosso painel para que a gente tenha atenção àquela pessoa que está passando daquele perímetro. O que a gente considera ameaça dentro desse sistema? São pessoas que estão ali no Banco Nacional de Mandados de Prisão, com mandados de prisão em aberto, ou alguém que de fato já cometeu algum tipo de ameaça explícita ou algum ato atentatório contra o Supremo Tribunal Federal. Então a gente consegue identificar essa pessoa. Intrusão, pegou, e aí está buscando quem são essas pessoas automaticamente. Alarme recebido. Bem, agora eu quero comentar esse finalzinho. Esse finalzinho é muito importante. Entendeu? Quando ele fala do sistema
de alarme, né? De alerta. Você viu ele falando que aquele sistema faz uma leitura da facial da pessoa e consegue identificar a pessoa no CPF dela. E vai buscar o histórico dela. Tá entendendo? Então vamos supor que o tio França avançou ali, entendeu? E eles deram uma escaneada no rosto dele. E foram buscar. Entendeu? Se é que fez isso, porque estava de noite, ele estava de chapéu, estava chovendo, né? Então, isso tudo assim, na teoria, é muito fácil. Mas se realmente esse sistema é 100% infalível, né? Eles tiveram um diagnóstico do tio França, ou seja, não tinha nada que colocasse o tio França né, dentro do enquadramento. Porque senão eles tinham mostrado, né, um histórico do tio França. Isso seria um troféu para o STF. Né? Olha, ele tem um histórico, já queria fazer isso e tal. Então eles não tinham esse histórico, isso não foi mostrado. Porque o que é importante para o STF, eles vão mostrar. Aquilo que vai agregar valor a esse conceito de que o homem queria agredir ou matar alguém lá dentro, era interessante mostrar. Ah, ele estava com alguém? É interessante mostrar. Então, o que soma ponto a favor dessa narrativa, né, de que ele era um terrorista que queria falar para lá, entendeu? Tem que ter elementos que comprovam isso. E aí o que você tem é uma narrativa de tentar associar ele a essa questão. Mas nada foi colocado, né, que colocasse ele como, né, um elemento com histórico, com ameaça, tudo bem. Algumas pessoas comentaram nos vídeos passados, leva ele para sua casa para dormir lá e tal. Né? Você está aí falando que ele é herói. Eu levaria o tio França, se ele quisesse dormir aqui em casa, entendeu? Não teria nenhum problema. Eu não vejo o tio França como uma ameaça para outras pessoas. Eu vejo uma pessoa assim, que tem muita empatia pelo outro. Tanto que ele resolveu se sacrificar em função da dor do outro. Então, para mim, o tio França é mais inofensivo, muito mais inofensivo do que a Janja. Eu não teria coragem de deixar a Janja dormir na minha casa. A Janja jogou, como dizer assim, uma bomba no virtual, né? Uma bomba assim, verbal no G20 lá, né? Porque aquilo deu uma repercussão, aquilo foi, né? Esparramou assim, contaminou meio mundo. Uma palavrinha dela ali dá um estrago. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Eu não queria falar desse negócio da Janja, não, porque essa coisa, sabe, é miudeza, é fofoquinha. Mas teve um ingrediente ali que passou um pouquinho do ponto, e aí, como a coisa se tornou uma questão mais de Estado, nós vamos ter que abrir uma análise sobre isso. Vai ser o próximo vídeo, tá certo? Vocês não podem perder, não. Então, a gente vai ficar com essa fala, que é muito significativa, que é a mais importante de todas, tá certo? Que é essa aqui, ó. As testemunhas oculares que estiveram mais perto do tio França durante o ato, essa sim, o depoimento dela é de fundamental importância. E quando ela falar, você vai ver de que lado que ela se colocou. No lado de buscar ajuda para o tio França, ou no ato de se proteger do tio França. E aí você tem, por essa fala, você vai ter o grau de periculosidade que o tio França exerceu naquele momento para terceiros ou só para ele. Vamos encerrar com essa imagem desse casal. E a gente vê aquele corpo ali no chão e é uma sensação de impotência, de não poder ter feito nada. Desculpa. Isso chama, sabe o quê? Empatia. Ela mostrou empatia pelo tio França no momento crítico
em que o STF quer colocar o cara como um terrorista. Então isso é muito significativo. Agora eu quero aproveitar esse finalzinho e dar uns parabéns para o Serviço de Segurança do STF. Tá certo? Ah, mas por que, João? Porque ele atirou? Não, ele não atirou no tio França. Aquele segurança que estava ali, ele chegou até colocar a mão, né, esqueci como é que chama, onde guarda a arma, né? Chegou a ficar com a mão ali, mas não chegou a tirar a arma. A princípio, ele não chegou a tirar a arma. Ele falou assim, ó, tem uma ameaça, eu estou analisando o grau de ameaça dele. Entendeu? E acompanhando com muita atenção o movimento do tio França. Mas não aparece, né, ele apontando uma arma. Não existe uma imagem, não apareceu, pelo menos aqui, né, de um segurança apontando uma arma para o tio França. Tá certo? E outra coisa, você teve o laudo, né, do crânio do tio França. Então, a radiografia mostrando. Mas você não tem um laudo falando que teve, né, uma balística que diz que ele foi alvejado. Então, eu quero dar os parabéns, né, pela capacidade dos agentes de segurança que tiveram, né, a sobriedade de analisar o grau de periculosidade que o tio França estava oferecendo naquele momento, né? E o único risco que ele estava sofrendo era da vida dele próprio. Então, o que talvez os seguranças estavam preocupados era que ele não fizesse isso. Era tentar tirar ele dessa condição, né, de se martirizar. Seria preso? Seria. Seria interrogado? Seria. Passaria por um processo complicado? Passaria. Né? Mas, de todo modo, não foi essa conta da morte desse senhor, não vai cair na conta dos agentes de segurança do STF. Com essa, eles vão dormir em paz e eles têm o laudo aqui da CCI, né, de que eles não fizeram nenhum ato que pudesse tirar a vida do tio França antes que ele fizesse isso mesmo. Tá certo? Então tá bom. Já me apresentei, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. E aí, o comentário é de vocês, né? Porque só eu falando aqui fica monólogo. Aí eu quero que vocês... Não para com esse negócio de Globo lixo, sabe? A gente tem que parar com essas neuras. Eu não gosto de assistir a Globo, tá lá, entendeu? Mandou esse documento para mim, deixa eu analisar, vamos colocar aqui, vamos discutir e tal, tá certo? Você viu que eu fui honesto com a Globo, aqui, entendeu? Disse aonde que ela cobriu, aonde que ela podia ter, entendeu? Eles tentaram fazer uma cobertura isenta, ou seja, enquadramento, né? Ó, dentro desse enquadramento, a gente vai colocar a nossa informação. Agora, a interpretação, né, o que está no making-off, aquilo que está fora do enquadramento, aí cabe aos críticos, né, aos analistas, aos intelectuais e à Comissão Cidadã de Inquérito, né, eu e vocês que estão aí. Então, vamos fazer esse exercício de cidadania? Vamos comentar? Vamos analisar esse episódio que está sendo tão repercutindo, né, que praticamente ofuscou um pouco da graça do encontro aí do G20, né? Além das falácias da Janja. Então tá bom. Tá aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu sempre falo isso e agradeço no final aqueles que já estão contribuindo. Vocês não sabem como é importante, né, qualquer pingadinha que vocês colocam nesse Pix aí. Porque isso que nós estamos fazendo aqui é inédito no mundo e está sendo estudado, né, por muitos analistas como algo que possa ser implementado em outros países, né, que é essa possibilidade da sociedade, né, criar mecanismos de controle daqueles que querem controlar a sociedade. Tá certo? É o feedback. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoe todas as famílias brasileiras.